Olá pessoal, bom dia. Quem fala aqui é o pastor Paulo da Igreja Salva Vidas, aqui no Rio de Janeiro. Eu quero deixar uma palavra, de ânimo, de uma palavra de conforto e consolo para todos vocês que estão me ouvindo agora. Eu quero falar sobre o capítulo 21 e o capítulo 22 de 1 Samuel, que fala sobre Davi e os seus 400 valentes. No início do capítulo de número 21, vai relatar sobre Davi. Ele se encontra com o sacerdote Aimeleque, onde Davi fala e pergunta sobre se Aimeleque teria pão para que ele comesse e desse para os seus oficiais. Aimeleque fala sobre o pão da oblação, que era aquele pão que era oferecido a Deus, e Aimeleque fala para Davi: olha, existe pães ali sim, nós vamos substituir, colocar pães quentes aqui, e você pode pegar esse pão, se não houver nenhum pecado entre os teus soldados, se eles não tiverem se contaminado sexualmente, com mulheres, se eles não tiverem mantido relação sexual com mulheres, eles podem sim. E Davi ali, ele justifica, e dizendo que nem ele, nem os seus soldados haviam se deitado com mulheres, de forma que eles estavam prontos para comer aqueles pães. E Davi depois vai pedir a Aimeleque se ele tinha alguma arma, alguma espada, alguma lança. E Aimeleque fala para Davi que existia, embrulhada, guardada ali atrás daquela roupa sacerdotal que havia lá no templo. E Davi então ele pega aquela espada que teria sido do gigante Golias, no qual Davi mesmo havia matado, e Davi pega aquela espada e vai embora com ela. Depois se juntam a Davi cerca de 400 homens, que a Bíblia relata como eram todos endividados, eles eram amargurados de espíritos, eles eram pessoas que estavam vivendo vários problemas, homens que estavam com depressão, enfim. O relato é de que pessoas que estavam em dificuldades, em aperto, segundo está lá no texto, eles foram ao encontro de Davi. E ali Davi, então, ele forma um exército, a começar com esses 400 homens, chamado de os valentes de Davi. Eu quero deixar aqui dois exemplos para nós, que ficam claros para nós, sobre o fato de Davi ter pedido a Aimeleque uma arma, uma espada, e Aimeleque passa para ele então, diz: olha, se você quiser, você pode pegar a espada que foi do gigante Golias. Eu quero deixar relatado aqui algo que me chamou muita atenção. Davi, ele pôde naquele momento pegar naquela espada, porque Davi já não era mais um menino. A princípio, ele usou aquela espada do gigante Golias somente para degolar a cabeça de Golias, mas depois ele não fez mais uso desse armamento, porque não era um armamento compatível com a estrutura dele, não era um armamento que dava a Davi algum conforto, porque Davi, quando teve contato pela primeira vez com essa arma, ele era um menino ainda. Diz Saul no texto, quando ele vai matar o gigante, que Davi era um menino ruivinho, de boa aparência, ou seja, Davi não tinha uma aparência de guerreiro, e não era um guerreiro de verdade, ele não era. Uma coisa que eu quero deixar para nós aqui é o seguinte: meninos, eles não podem tomar postura de homens, ou seja, precisamos crescer para que a nossa vida, ela não seja uma vida cheia de infantilidades, uma vida cheia de mimimi, uma vida no qual nós nos comportamos como meninos na fé. Diante das situações mais complicadas, nós nos portamos como meninos porque ainda não crescemos. E porque não crescemos, não vamos poder pegar em espadas. E fica claro que Davi, ele já tinha habilidade com aquela espada, quando ele pega a mão dessa espada lá no texto do capítulo 21, quando Aimeleque oferece aquela arma para ele. Eu quero deixar isso para você. Precisamos crescer, precisamos assumir a nossa função, a nossa posição de servos, mas também de grandes guerreiros do reino.
Não há como vacilar na fé, não há como vacilar no chamado que temos, o chamado que foi dado por Deus para a nossa vida, não podemos vacilar. Outra coisa que me chama a atenção, as pessoas que se juntaram a Davi foram eles, os endividados, os amargurados de espíritos, pessoas em apertos, pessoas depressivas. Eles viram em Davi um referencial de liderança. Quando eles olham para Davi e veem que Davi não se prostrou diante da perseguição que ele estava sofrendo por conta dos ciúmes de Saul. Ou seja, quando nós assumimos a nossa posição de liderança, deixamos de ser meninos e avançamos em algo que é grande e sério, que é a obra do Senhor, pessoas vão olhar para mim e para você, vão ver em nós lideranças, vão ver em nós referenciais de liderança. Ou seja, precisamos mudar a nossa forma de enxergar o reino em nós mesmos, e a outra coisa que precisamos é crescer, amadurecer. Detalhe, Davi só pôde pegar naquela espada, porque ele já tinha experiência de guerra. Outra coisa, esses 400 que viram em Davi uma referência de liderança e que se juntaram a ele, depois cresceram, amadureceram e depois foram chamados por Davi também de conselheiros, ou seja, pessoas que estavam prontas para livrar outras dos problemas que eles haviam passado. Deixa eu te dizer, se você não crescer, não amadurecer, e se você não buscar sair dessa situação, com certeza, nunca as pessoas olharão em você uma liderança. E, mediante a isso, você não vai poder ajudar alguém que, de repente, estará diante de ti e dizendo, o que eu faço? Pense nisso, cresça, amadureça. Pegue as armas do ministério, do chamado que Cristo tem na sua vida. Busque uma liderança que lhe dê um referencial. E aí sim, eu sei que Deus vai completar a obra que tem na sua vida, porque Ele é bom. Eu deixo essa palavra para você. Esse é o pastor Paulo. Eu sou o pastor Paulo, da Igreja Salva Vidas, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Fique na paz. Abraço.